nos anos de 1700, isto aqui não passava, como já foi lembrado, de uma simples população de pescadores, e a população local vivia exclusivamente da pesca. Carne de macaco era petisco muito louvado e celebrado. Florianópolis comeu macaco nos anos de 1700 por causa da miséria. Você imaginou? Hoje Florianópolis é tida como a capital do bem-estar, onde as pessoas querem passar suas férias num lugar deslumbrante, maravilhoso. Mas toda essa riqueza teve um momento também de muita dificuldade, que foi no início dos anos de 1700, 1712, 1713, 19. Então o programa de hoje vai abordar exatamente esse recorte quando Florianópolis era a Ilha de Desterro, na verdade a Vila de Desterro, melhor dizendo. Tá? Então vamos falar todo esse período, que foi um período assim de muita pobreza. E hoje nosso programa vai destacar alguns temas dessa época muito importantes. Vamos falar, por exemplo, como era a caça, como as pessoas consumiam caça naquela época. Por exemplo, como era o tipo de roupa que as pessoas usavam, como eram feitos os escambos, as trocas dos barqueiros que vinham de fora e atracavam aqui em Florianópolis, como eram feitos o comércio daquele período. Outra coisa, sabia que a carne de macaco era bastante apreciada dentro da população de Florianópolis? Gente, e tudo isso, esse programa de hoje vai estar baseado num livro do Oswaldo Rodrigues Cabral. Esse livro aqui, ó, vou passar aqui esse livro aqui. Então, eu fui lá e pesquisei, e ele traz como os navegadores que atracavam, que estavam por aqui, por Florianópolis, nesse período de 1712, 10, 15, até os anos de 1800, como era que eles retratavam a ilha do Desterro naquela época. Então, o livro é baseado em todo esse relato dos navegantes. E esse livro, pessoal, ele foi escrito em 1971 pelo Oswaldo Rodrigues Cabral, tá bom? E nesse programa também, gente, nós vamos ver outras questões. Por exemplo, além da carne de macaco, que era apreciado aqui em Florianópolis, vamos ver também como surgiram as primeiras casas aqui na ilha e também quais os produtos que eram comercializados, o que a população comia, carne, galinha, porco, será que comiam isso? Então, nesse programa, você vai ver algumas dessas curiosidades bem bacanas. E aposto que você não sabia disso, né? Então, nosso programa hoje vai falar exatamente de uma Florianópolis que se chamava Desterro na sua época de vila. E nesse programa, você vai ver também como o vice-rei da vila na época achou os manezinhos de malandro porque não queriam trabalhar. Olha só. Então, no programa de hoje, nós vamos ver tudo isso e muito mais. Roda a vinheta. Mas antes, pessoal, de começarmos a história propriamente dita de Florianópolis na época de vila, vamos conhecer a capa desse livro e o que ele diz a respeito do autor desse livro. Confere aí. Então, pessoal, o programa de hoje vai falar sobre esse livro, Notícia, Nossa Senhora do Desterro, de Oswaldo Rodrigues Cabral, um livro escrito em 1971. E na capa do livro tem as seguintes informações: notícia histórica, autêntica, sincera, pitoresca e sentimental da vila, depois cidade Nossa Senhora do Desterro, da ilha de Santa Catarina, dos casos raros, alcunhada e escrita por Oswaldo Rodrigues Cabral, doutor em medicina, licenciado em cirurgia e escritor público da mesma cidade, na rua Esteves Júnior, antiga Formosa, também chamada do Passeio, no ano da graça do Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí tem em algarismo romano 1971. Então, gente, agora que vocês conheceram a capa deste livro histórico, né, que esse livro se encontra lá na Biblioteca Pública de Florianópolis, no centro da cidade, e eu me deparei com esse livro e achei muito interessante. Então, vamos lá, se inscrevam no canal, beleza? Para ajudar o nosso trabalho aqui. E nesse primeiro bloco, nós vamos ver três coisas. Primeiro, como era
a relação das pessoas com a caça, naquela época, a partir dos anos de 1700, no início de 1700, tá? 1719, para ser mais preciso, como era o tipo de roupa das pessoas pobres da época e também como eram feitos os escambos, a troca de mercadorias entre a população e os barcos que vinham de fora. Vamos para o livro. Então, gente, o livro começa assim. Nos começos do século XVIII, ou seja, nos anos de 1700, isto aqui não passava, como já foi lembrado, de uma simples povoação de pescadores, e a população local vivia exclusivamente da pesca, em suas águas piscosas, da caça e que as florestas da ilha eram fartas, e dos frutos nativos. Então tinha pesca, caça, que era abundante, e frutas. Aí ele fala, dinheiro não corria, nem para coisa alguma servia, não havendo coisa alguma para comprar, nem o que vender. A roupa era a mais rudimentar possível e a pior também. Usavam os homens apenas ceroulas compridas e camisas. As mulheres um camisolão corrido, o chale a cobrir-lhes o tronco, deixando muitas vezes mal encobertos os seios. Quando aparecia algum barco arribado, ou seja, atracado para refrescar, isto é, para abastecer-se de água fresca, alguns gêneros e frutos que servissem para livrar a tripulação do mal de Luanda, que era aquele mal que atacava principalmente as gengivas dos embarcados. Então ele fala o seguinte sobre essa doença: livrar a tripulação do mal de Luanda havia simplesmente o escambo, a troca simples de gêneros e lenha por pólvora, chumbo e roupas, só servindo o dinheiro quando não havia a bordo mesmo o que trocar, na esperança de que, com ele, mais tarde pudesse ser adquirido o que fazia falta de outro navio mais farto. Então ele está dizendo que os barcos atracavam por volta de 1700 para fazer troca com o pessoal de Florianópolis com os integrantes do barco. Certo? Pessoal, nesse bloco 3 agora, o navegador Shelvocke de 1719, ele vai falar como eram as negociações entre alguns comerciantes e os povos da ilha. E aí ele fala de um navegador chamado Shelvocke. Aí ele diz assim, conta Shelvocke que em 1719 adquiriu do desterro 21 bovinos, uns a 2.000 réis, outros a 8, alguns suínos a 2.000 réis cada, 200 peixes grandes, conhecidos por peixe tambor, por $20, equivalente a 10.000 réis, 150 alqueires de farinha de pau, que era o nome da farinha grossa de mandioca, também por 10.000 réis, e 150 alqueires de favas a 500 réis, o alqueire outra parte trocada por sal, e fumo também, cujo preço não disse. Os catarinenses eram pobres, mas possuíam estas coisas em abundância, contando ainda com magníficos frutos, laranjas, limas, limões, melões, além de cana-de-açúcar. Estamos falando dos anos de 1700, tá? Depois que a população cresceu com a vinda de tropas e famílias, principalmente o grande contingente açoriano, outros navegantes também prestaram o seu depoimento a respeito das condições da vida da população local. Gente, vimos aí alguns produtos que eram negociados naquela época, mas tem um produto que você vai ver agora que é o ponto principal do nosso canal, que é uma curiosidade, né? É a carne de macaco. Isso, exatamente. A carne de macaco naquela época era apreciada bastante pela população.
Aí você vai estar se perguntando, mas carne de macaco, como é que eu vou comer? Gente, tudo que nós analisarmos, temos sempre que analisar o contexto. Nós estamos vendo ali 1763, era vila, tinha muito mato, então era outra época, certo? Então, quando você vai observar esse aspecto de comer macaco, é um aspecto do contexto da época, tá bom? Então, vamos ver como o autor Oswaldo Rodrigues trabalhou essa questão no seu livro. Aqui o livro fala: outro navegador, Bougainville, em 1763, confirma a existência dos frutos e também da notícia de haver pão, pelo menos na mesa do governador, onde o comeu o cronista da expedição, pão por sinal péssimo, úmido, meio cru, não muito diferente daquele que às vezes nos impingem, ainda hoje, do tipo que o diabo amassou. Então quer dizer que o pão era muito ruim naquela época. Havia peixes em abundância, belos ananases, que é abacaxi, magníficos também ao paladar, ótimos para tirar manchas das roupas e para corroer lâminas de facas, conforme contou o cronista, bem como romãs, hoje raríssimas, maracujás, limas, laranjas e bananas, goiabas e pimentas. Carne de macaco era petisco muito louvado e celebrado. E contou ele ainda que havia batatas doces, inhames, bois e carneiros. Gente, ele fala duas coisas bem interessantes, que os moradores da antiga Florianópolis usavam abacaxi, que além de ter um paladar ótimo, esse abacaxi servia para tirar mancha das roupas e para amolar as facas, corroer lâminas de facas. E também ele fala que as pessoas comiam carne de macaco, era petisco muito louvado e celebrado. Exatamente, um dia o morador de Florianópolis comeu macaco pela sobrevivência. Interessante esse livro aqui, né? E aí, pessoal, o programa realmente hoje é histórico, né? Agora vamos para 1785. Um dos navegadores, o Lapérouse, que veio na vila neste ano, ele fala um pouquinho de quantas casas tinha na colônia de Desterro e também como surgiram essas primeiras casas. Vamos ver? Então, o autor, o Oswaldo Cabral, continua: não havia comércio nem mercado na vila de Desterro. Para falar a verdade, havia apenas um ferreiro e uma botica, e era tudo. Isso ele começa lá no início, né? E depois ele pula já para Lapérouse em 1785, já é depois, visitou Desterro, quando a vila já possuía cerca de 3.000 habitantes. Não havia ainda comércio e os catarinenses poderiam considerar-se até certo ponto autossuficientes se tivessem pano para as roupas que vestiam. Gêneros não faltavam. Conta-se que foi nesse tempo, durante o governo do ilustre Francisco Araújo de Barros Moraes Teixeira, homem, que surgiram as primeiras casas comerciais no Desterro. Então estamos falando de 1785. Nessa época a vila tinha cerca de 3.000 habitantes. Agora chegamos a um ponto em que o livro retrata o que as pessoas consumiam, tá? Por exemplo, muita galinha, muita carne de galinha, porco em abundância, carne de porco em abundância, mas essencialmente ele continua falando ainda da miséria do povo dessa época. Aí ele continua, né? Aqui comprou o navegante para reabastecer-se bois, porcos, galinhas em quantidade e frutos em abundância, principalmente laranja. O início do último decênio do século foi, entretanto, de grande penúria. Deve ter havido um motivo qualquer que não ficou bem claro, nem foi ainda estudado devidamente. Nós estamos falando, gente, de 1785, que o autor aqui está dizendo que houve penúria. E aí ele fala assim, que ainda não foi estudado, né? Nada havia dado certo, saía tudo errado.
e onde dantes havia aquela fartura que os viajantes tantos apregoavam, o que se via então era a mais completa miséria. Bem, pessoal, o programa está bem bacana, né? Assim, com informações que eu tenho certeza que muita gente não sabia. E olha só que outra curiosidade que o programa traz. Neste bloco, vocês vão ver que o livro retrata como o vice-rei vê as pessoas locais. Então, ele trata as pessoas aqui de Florianópolis como malandras. E ele tenta obrigar que os vereadores pressionem a essas pessoas a trabalharem. E ainda por cima, apesar da miséria, ele procura aumentar os impostos para mandar dinheiro para Portugal. Que coisa, né? Então vamos ver como o livro retrata essas curiosidades sobre a antiga Florianópolis? O vice-rei, Conde de Resende, acusava os moradores de malandragem. E não é de duvidar que ela tivesse uma boa parte da responsabilidade do que acontecia. Mas não havia de ser só ela. Escrevia então o terrível Conde aos vereadores da Câmara, abre aspas. Me pareceu dizer a vós misseis que, sendo a sua obrigação cuidar do bem comum e utilidade desses povos, os não perca de vista para os apartar do ócio em que vivem, obrigando-os ao mesmo tempo a que se empreguem logo na plantação dos mantimentos para a sua melhor subsistência. Então, gente, o conde fala que os vereadores têm que obrigar os moradores da vila a se empregarem. Então, o terrível conde sugere aos vereadores, né, obrigar mesmo os moradores a se empregarem. E aí, gente, o Oswaldo Cabral continua sua narrativa, né? Em 1795, a situação não melhorara, e foi justamente nessa oportunidade, na qual o povo mal tinha o que comer, que se verificou, a já por mim narrada, a prorrogação do imposto, sob o título de donativo para a reedificação da cidade de Lisboa, de acordo com o documento que encontrei no arquivo da Câmara, e que era nada mais, nada menos do que tirar o couro a quem já perdera a camisa. Então ele está falando que naquela época já a penúria de miséria, e as autoridades ainda pediam imposto, mais imposto para a população. Então, gente, chegamos ao final. É muito bacana, né? Quando você conhece a história do seu lugar, você passa a ver a cidade com os outros olhos. Então, vocês viram no programa de hoje o lado mais, digamos, difícil de Florianópolis, tá bom? Mas é isso, né? Cada pessoa tem sua história, tem sua realidade, e o mundo é feito para você vivenciar alguns momentos, mas você evoluir. E Florianópolis conseguiu evoluir em seu processo de povo, no seu processo de cidade. Isso que importa, tá bom? É uma cidade muito bonita, muito maravilhosa, povo trabalhador. Gente, fiquei feliz por esse programa, por ter oportunidade de compartilhar com vocês algumas informações que eu tenho quase certeza que muita gente não sabia. Era muita coisa. É possível que eu faça uma segunda parte desse programa, já pegando dos anos de 1800 para lá, tá bom? Mas foi um programa que eu gostei muito de fazer, porque você resgatar a história de um povo, algumas características que muita gente não sabe, é muito legal, tá bom? Fiquei feliz por isso, por eu ser, digamos assim, esse instrumento de informação para vocês, tá bom? Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. É um programa assim que eu gosto de fazer com muito carinho. E se inscrevam, né, no canal, para quem sabe o nosso canal um dia pode ser um canal grande. Por enquanto nós estamos num canal pequeno, mas feito com muito amor e paciência e profissionalismo. Pessoal, valeu, tchau, fique com Deus.